Existe uma diferença entre o tempo e o tempo de qualidade. Os gregos chamavam isso de kairos, que é aquele tempo que transforma. Em um mundo onde a velocidade substituiu a profundidade, onde a riqueza de informações nem sempre é distribuída em conhecimento, nasce o kairos econômico, onde o grande objetivo é se aprofundar em um tema de uma maneira muito específica e dar a você qualidade em 52 minutos. Eu sou Alexandre Bertoncello, seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, é um prazer gravar aqui hoje. A Priscila é advogada, acabei de saber, formada no Rio de Janeiro, especialista na parte de imóveis. Seja muito bem-vinda, a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Muito obrigada pelo convite e tenho certeza que vai ser uma conversa que vai agregar muito para o pessoal. Perfeito, vamos lá. Priscila, então, pensando em imóveis como investimento, e aí para mim já vem sempre aquela história assim, o que é uma oportunidade ou o que não é? Eu lembro do meu avô que era pedreiro, aí construiu uma casinha, vivia de aluguel, com o valor do aluguel construiu uma segunda casinha, depois construiu a terceira casinha, e no final da vida a sua aposentadoria era o aluguel de 3 imóveis. Década de 60, você não era nem nascida. Mas a lógica é, e agora? Ainda dá para acreditar no tijolo? Como é que funciona essa história? Conta um pouquinho da sua experiência. Eu vou numa linha bem específica do mercado imobiliário, que é o mercado de leilão de imóvel. Então, no leilão, a gente tem um desconto inerente ali ao negócio. Então, a gente consegue comprar um imóvel com um desconto ali de 40%, 50% do que ele vale no mercado tradicional. E aí, dentro dessa estratégia, tem quem prefira fazer algo semelhante ao seu avô, que é montar uma carteira de locação para ter ali a chamada renda passiva mensal. Eu não sei se eu concordo muito com aluguel como renda passiva, porque você sempre vai ter um trabalho ali inerente, ainda que seja pouco, né? Você precisa ter um trabalho ali ativo. Principalmente com inquilinos e com a nossa lei do inquilinato, Exatamente. Que não é muito fácil não, né? Por mais que você delegue ali a administração, vai chegar um momento ou outro que você vai ter que atuar, né? Então, o imóvel, se precisar de um reparo, o proprietário vai ser chamado ali para realizar o que for necessário. Mas tem quem prefira essa linha de montar essa carteira de locação e tem quem atue na ponta que eu atuo, que é sempre pensando no giro do imóvel. Então, todo imóvel que eu arremato em leilão tem a finalidade de ser comercializado, vendido no menor tempo possível. Então, arremato ele com desconto e depois vendo ali próximo ao mercado tradicional. Por que próximo? Porque dentro da minha estratégia, por exemplo, eu gosto de colocar um desconto em relação à média de mercado para acelerar a venda, já que liquidez também está muito vinculado ao preço que a gente comercializa qualquer bem. Então, são essas estratégias aí que eu utilizo, então sempre visando comprar o imóvel com desconto para depois ganhar ali com a venda. E aí, pensando no ciclo do mercado imobiliário, né, independente de ser leilão ou no caso do seu avô, que vai um imóvel após o outro, a gente sempre pensa nessa caminhada ali de um imóvel após o outro para ir multiplicando o patrimônio ao longo do tempo. Então vamos lá, para o pessoal entender, vai a leilão um imóvel de alguém que comprou esse determinado imóvel, por algum motivo não pagou, né? Chegou a Caixa ou qualquer outro banco vai tomar esse imóvel e depois vai vendê-lo pelo preço da dívida, né? Só para o pessoal entender ali. E como é que eu, tudo bem, gostei dessa ideia, aonde eu vejo isso? Como é que eu sei que está sendo leiloada? Enfim, e aí, como é que eu procuro essa história? Essa modalidade que você explicou agora seria o que a gente chama de leilão extrajudicial, que está muito vinculado a um financiamento imobiliário, né? Então a pessoa financia, não paga, o banco retoma, segue ali o mecanismo da lei e leva esse imóvel a leilão. E do outro lado a gente tem um leilão judicial, né? Que não necessariamente está vinculado à dívida da aquisição do imóvel, mas uma outra dívida qualquer que a pessoa tenha. Como, por exemplo, condomínio, IPTU, dívida trabalhista, que é cobrada dentro de um processo e aí pode gerar esse leilão. Os leilões, independente da modalidade, judicial ou extrajudicial, eles são realizados por leiloeiros. Então, a forma de encontrar é diretamente no leiloeiro. A gente tem os leiloeiros divididos por estado, então eles são habilitados na junta comercial de algum estado, que é aquele órgão que regula lá as empresas, por exemplo, e os leiloeiros também. Então, a forma de encontrar
os leiloeiros que atuam em determinado estado é olhando no site da junta comercial para que você busque esses links. E aí, individualmente, você pode pesquisar lá dentro do site de cada leiloeiro. No caso específico da Caixa, ela facilita um pouco a vida das pessoas, que ela tem um site bem completinho com todos os imóveis que a Caixa disponibiliza para leilão. E aí lá ela nomeia quem é o leiloeiro responsável por aquela oportunidade. Então ali na Caixa a gente consegue de uma forma centralizada olhar diretamente no site dela. Mas no geral, para os outros bancos e até para os leilões judiciais, a gente procura direto no site dos leiloeiros que atuam ali na região. E eu imagino que conforme aumenta a facilidade, aumenta a concorrência, né? Conforme você tem essas curvas maiores aí, menor é a concorrência. Então, vamos imaginar o seguinte, fulano não pagou o condomínio, o imóvel dele pode ser leiloado. Pode ser leiloado dentro de um processo judicial por cobrança dessa dívida de condomínio. E aí eu preciso encontrar isso dentro de um sistema da junta comercial de cada cidade, de cada estado? Como é que... A junta comercial, ela é por estado, né? Então, dentro da junta comercial de cada estado, você consegue encontrar os leiloeiros que são habilitados para realizar leilão ali naquele estado. Então, essa é uma das formas que a gente tem para encontrar esses profissionais, e aí cada um deles tem o seu site, né? E você busca as oportunidades ali dentro daquele site. Isso que você falou é perfeito, né? Muita gente, inclusive, acha que leilão é só da Caixa. Sim, é o mais natural. Você ouve tanta gente falando, você fala assim, bom, então eu vou ver na Caixa. Aí você vê um monte de gente. Quanto vale imóvel? Vale 100. Aí tá a oferta de 40. No leilão chega a 90, você fala, ué, como é que é isso? Mas tem outras coisas, então. Tem várias outras oportunidades para além da Caixa, né? Então é importante que a pessoa que ela quer entrar no mercado ali para ser investidora, que ela consiga entender o todo do mercado para que ela consiga aproveitar qualquer oportunidade, independente de quem seja o credor que está vendendo aquele imóvel. Né? Se é Caixa ou qualquer outro banco, ou se é um leilão judicial, independente da dívida que seja, se você sabe a lógica ali do que você analisa, você consegue participar e ampliar o seu leque para qualquer oportunidade. E a lógica de um leilão é que o imóvel vá à venda pelo valor da dívida. Nos leilões extrajudiciais, que são chamados leilão de banco, sim. A gente tem ali uma sistemática de 2 oportunidades de venda, a primeira praça e a segunda praça. Na primeira praça, no leilão extrajudicial, por exemplo, a gente tem o valor de avaliação que consta no contrato ou o valor que a prefeitura atribui para aquele imóvel. O que for maior entre os dois é o lance mínimo ali da primeira praça. Geralmente muito próximo à média de mercado, não faz sentido você comprar um imóvel em leilão pela média de mercado. Então ele passa para a segunda oportunidade, que seria a segunda praça, e aí no leilão de banco é pelo valor da dívida, né, que ele vai ser comercializado. Já no leilão judicial, como seria o caso de uma cobrança por condomínio, ele não está vinculado à dívida, mas sim a porcentagem que o juiz estipula de desconto. Ele pode colocar, por exemplo, 40% de desconto, 30%, e se o juiz não indica uma porcentagem específica, vale a porcentagem da lei, que é 50% de desconto. Então a gente encontra vários casos lá realmente sendo levados a leilão por 50% daquilo que ele foi avaliado dentro daquele processo judicial. Não é muito foco como investimento, mas agora me veio uma pergunta. E esse que está perdendo o imóvel, o que ele recebe? Ou ele não recebe nada? Como é que funciona isso? Quem deve que perde ali vamos o imaginar imóvel... que sou eu que tinha um imóvel lá por algum motivo, bati no cachorro, fui expulso do condomínio, a coisa não funcionou, aí o que sobra para a pessoa? O devedor ele sempre recebe a diferença entre o valor da arrematação e no judicial, né, o valor da arrematação e o valor necessário para quitar a dívida. Então vamos supor que você tenha um imóvel levado a leilão por uma dívida de condomínio de R$50 mil, mas o seu imóvel ele vale 600, foi levado a leilão por 300 e arremataram exatamente pelo lance mínimo 300 mil. Esses 300 vão pagar ali a dívida e você recebe esse saldo, então você receberia 250 mil. Né, a grande realidade é que quando a gente pega a sistemática ali dos leilões, é que o devedor ele tinha um meio para quitar aquilo, né? Que seria vender o imóvel no mercado tradicional, quitar a dívida que ele tem e adaptar a realidade dele dentro das condições que ele tem. Só que as pessoas não fazem isso, né? Até que muitas delas não acreditam que o leilão vai chegar ou vão empurrando com a barriga e ficam ali paradas quando elas poderiam dar uma solução melhor para o caso delas, até que o leilão chega para restabelecer ali o que a gente tem de justiça, as pessoas que têm direito recebam o que têm direito. E eu poderia dar o lance na minha própria casa?
Poderia, mas no leilão judicial isso não faz muito sentido, já que a dívida pode ser bem menor do que o valor ali do leilão. Então, mais lógico seria quitar, né, o mas valor da... Isso como todo brasileiro. Fui deixando, fui empurrando, foi não sei o quê. Chegou lá no final, falei, putz, é a minha casa. No leilão de banco que a gente tem essa sistemática que aí faz bastante sentido, já que o leilão ele é pelo valor da dívida, né? Então a lei protege o devedor e fala que até a data do segundo leilão ele pode pagar a integralidade da dívida, que é basicamente o lance mínimo dessa segunda oportunidade do leilão, a segunda praça, e ficar definitivamente com o imóvel para ele. Tá, então ele tem até o último minuto. Até os 45 do segundo tempo para resolver. Ele pode ir lá e falar assim, não, então tá bom, vou pagar esse negócio aqui. Quando é no banco, é isso? E em outros casos? No leilão judicial, o que faz mais sentido é que ele pague a dívida e realmente tire o imóvel de leilão. Mas ele anularia o leilão, ou não? Se ele pagar a dívida, ainda que seja ali na véspera do leilão ou minutos antes do leilão acontecer, o leilão vai ser suspenso. Não acontece mais. Ah, entendi. Coisa brasileira, né? Até o último minuto você pode fazer. E como é que você entrou nessa área, né? A sua área é o direito, sei lá, tem talvez a profissão que mais te dê liberdade de escolha de mercado, o que fazer, é o direito. Mas assim, como é que surgiu essa questão do imóvel na sua vida? Eu caí completamente de paraquedas nisso, né? Porque tem gente que acha que leilão é coisa de advogado, mas a grande realidade é que durante a faculdade a gente não aprende nem de perto o que precisa ser analisado no leilão. Então a gente até entende que o leilão judicial é uma forma de pagamento de uma dívida dentro de um processo judicial, e sobre o leilão extrajudicial de banco lá ninguém nem escuta falar durante a faculdade. Então eu dei uma sorte ali porque eu tive um primeiro estágio logo no meu começo da faculdade e tinha um advogado que prestava assessoria para pessoas interessadas em arrematar imóvel. E a minha mãe era corretora de imóveis no Rio de Janeiro. Então eu conseguia pegar um paralelo do que era comercializado no leilão com aquilo do mercado tradicional. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui é uma baita oportunidade. Só que eu não tinha dinheiro, nem margem de crédito para financiar nada. Então eu fui ali aprendendo, aquilo ficou adormecido dentro de mim, né? Até que depois da faculdade eu até pensei em concurso público, que é a cabeça de muita gente que sai de uma faculdade de direito. E aí depois falei, não faz sentido, eu vou voltar aqui para a área de leilão. Comecei prestando assessoria, né? E aí fui prestando assessoria, juntando dinheiro até chegar o momento de arrematar meu primeiro imóvel próprio. E aí, quer dizer, aí não parou mais? Não parei mais. Foi quando? O meu primeiro estágio foi em 2011. Tá. E aí eu voltei exclusivamente para o mercado de leilão em 2019. E o seu primeiro imóvel? Meu primeiro imóvel próprio eu comprei em 2020. Ah, então foi rápido. Foi rápido. O mercado de assessoria ele é um mercado bem remunerado ali, né? Porque as pessoas cobram em média de 5 a 10% do valor de cada arrematação. Como a gente está falando de imóvel, né? Os valores são maiores, Legal. Então é uma remuneração ali expressiva. Eu ia juntando o máximo possível até chegar o momento de arrematar meu primeiro imóvel próprio. Existe algum desconforto dentro do que você já viveu? Porque de alguma maneira é alguém, ou uma família, ou alguém que perdeu lá o imóvel. Existe aquela coisa tipo, não saio, isso é possível acontecer ou não? Você não tem zero contato com o antigo dono do imóvel. Como é que funciona isso? Você pode seguir por caminhos que você tenha zero contato com a pessoa, que seria uma desocupação por uma via judicial. Né? Então, a desocupação por uma via judicial ela pode acontecer nas duas modalidades. Então, no leilão judicial, como já tem um processo judicial, o próprio juiz que determinou aquele leilão determina que aconteça a desocupação do imóvel. E aí o oficial de justiça vai lá e desocupa aquele imóvel, então você não precisa ter um contato direto com a pessoa. Já no leilão de banco, né, como não tem esse processo judicial prévio, geralmente o primeiro contato é um acordo. Porque a chance de acordo é muito viável, já que a pessoa sabia que quando ela assinou um financiamento, se ela não pagasse, aquilo teria uma consequência. Se você não quiser seguir por essa via, né, para não ter um contato ali, não precisa ser um contato presencial, né? Hoje em dia a gente resolve muita coisa ali com conversas no WhatsApp, por exemplo, mas se você não quiser ter nenhum tipo de contato, nem mandar uma mensagem para a pessoa, por exemplo, você pode seguir também com a via judicial e ela vai seguir de forma semelhante ao leilão judicial. Então o juiz determina a desocupação e o oficial de justiça vai lá cumprir essa desocupação. Mas existe um comportamento padrão? As pessoas, como é que é? Tipo, não, perdi mesmo, tô indo embora, ou não, quebrar tudo aqui na hora de sair. Como é que é isso? A maioria dos casos, de forma absoluta ali, gira entre 80% e 85% dos casos, a gente realmente consegue um acordo de desocupação. Porque passar por uma desocupação judicial
por um oficial de justiça, ela tanto é mais cara para o próprio devedor que perdeu aquele imóvel em leilão. A lei que fala lá sobre os leilões de banco, por exemplo, ela cria uma espécie de aluguel que o devedor tem que pagar para o arrematante enquanto ele não sai do imóvel. E ele, de fato, penaliza, né? A lei penalizou o devedor com isso, porque se a gente comparar essa proporção do que a lei coloca, que seria 1% do valor de avaliação do imóvel, versus um aluguel no mercado tradicional, que quando está bem alugado, gira em 0,5% do que o imóvel vale. Sim, é né? o dobro, né? A lei penalizou para que a pessoa, de fato, saia mais rápido ali do imóvel. Então, o processo deixa tudo mais caro, inclusive para o próprio devedor. E não é agradável você passar por uma desocupação forçada com um oficial de justiça. Né? Então, no geral, com uma análise correta ali do pré-leilão, você consegue um acordo de desocupação. E aí você pode negociar tanto por WhatsApp, ligação, Telegram é uma coisa que a gente usa muito aí nesse meio de Ainda usa leilão. Telegram? Usamos. E aí, hoje Vai lá no correio, Hoje em manda. dia a gente consegue fazer pelo site do correio. Ah, Então ficou nossa, ali um quando eu mandei pouco mais Telegram a última vez era isso. Você no correio. escrevia lá e a pessoa ia lá e mandava. Então você pode fazer pelo site. Pelo site. Então a gente vai lá, manda um telegrama, aí você tem o comprovante do que você enviou também, que isso é legal do telegrama, né? Você pode pedir a cópia ali do que foi enviado. E aí, se for necessário uma via judicial, inclusive você tem ali esses comprovantes. Mas não é comum, né, que a gente precise passar, por exemplo, uma desocupação forçada, que seria de fato um oficial de justiça lá, com a ordem judicial, com caminhão de mudança, chaveiro, podendo chamar a polícia. Isso é extremamente incomum ali, ainda que você faça várias arrematações em sequência. Entendi. E hoje, dentro dessa lógica, você tem o giro, você já me contou, né? Que talvez é aquilo que mais é interessante. Você está falando, nós temos porque o problema dessa nova regra tributária, quem tem mais de 3 imóveis virou hotel, vai ter que pagar aquele absurdo. E eu concordo que ou você tem uma hold que trabalha nesse sentido, ou você tem esse giro rápido que me parece mais interessante. Esse giro, como é que está hoje no mercado? Porque pelo menos a gente tem informações dos alunos quando a gente conversa, tem um imóvel que vale 1 milhão ou que vale não sei o quê e não vende. Como é que é isso? Você está sentindo isso? Como é que você vê o setor de imóveis, sei lá, nos próximos 2, 3 anos, de acordo com o que está acontecendo hoje? O que a gente tem na realidade hoje em dia no mercado, se pegar números do mercado imobiliário, né, o mercado ele até está aquecido hoje em dia, apesar de Selic alta, que puxa taxa de juros de financiamento para cima também. Se a gente pegar os dados aí de levantamento do mercado, ele é um mercado mais aquecido em comparação com outros períodos que a gente já viveu. Porém, existem imóveis que ele tem liquidez e imóveis que não têm liquidez. Né? Então, isso é algo que a gente precisa analisar antes da gente entrar ali no leilão e entender de forma regional o que faz mais sentido. Então, eu vou arrematar em determinada cidade, que tipo de imóvel faz mais sentido para aquela cidade. E isso é algo que muita gente erra, porque a gente vive num país com mais de 5 mil municípios, cada um com a sua realidade, cada um com uma quantidade populacional completamente diferente. Então, a gente tem municípios que são menores do que condomínios no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são cidades ali com um número significativo, né, de habitantes. Então, a gente precisa comparar sempre o que vale de acordo com cada região. Se a gente está numa cidade, uma capital que sofre mais com violência, você precisa focar mais em imóveis dentro de condomínio. Aqui em São Paulo, capital, por exemplo, eu não olho casa de rua, o que não significa que eu não acho interessante arrematar casa de rua numa cidade do interior do próprio estado de São Paulo. Então, isso é algo que a gente precisa entender, né, de dinâmica de preço daquela cidade, o que faz sentido, o que se enquadra como mercado popular, médio padrão e alto padrão, de acordo com aquela região, para que a gente veja o que faz sentido de acordo com aquela região. Dentro dos meus imóveis, por exemplo, eu coloco um ciclo lá na minha viabilidade, que é a conta prévia que eu faço de todos os custos, de 12 meses da arrematação até a venda. E eu estou falando de uma arrematação de um imóvel. Então, depois de arrematar, eu preciso desocupar o imóvel, regularizar a documentação, realizar algum reparo, reforma, e depois colocar à venda. Isso é um cenário bem real ali, que se concretiza, né, dentro dos meus imóveis, eu consigo comercializar dentro desses 12 meses. Quer dizer, de quando arrematou, em 1 ano, você está com dinheiro de volta e com uma margem de 30, 40, Eu 20. tenho uma margem de retorno sobre investimento ali média de 34% líquido, né? Considerando já na conta todos os impostos, inclusive imposto de renda ali na hora que a gente vende. Que dói. Mas aí,
E essa estratégia, você faz tudo na pessoa física? Você já tem uma empresa para fazer isso? Agora, com a reforma tributária, as coisas vão mudar, né? Isso. Então, para ter ideia, eu fui abrir uma empresa para comprar imóvel esse ano. Porque até então o que fazia muito sentido era sempre na pessoa física. A gente pagava bem menos imposto do que uma pessoa jurídica que comprava e vendia imóvel. Agora, com a reforma tributária, o que vai fazer mais sentido é para quem gira vários imóveis ao ano, é uma estratégia híbrida. Então, girar 3 imóveis na pessoa física por ano, e aí você continua com a mesma tributação de sempre, que é o imposto de renda sobre o ganho de capital, e o restante ali na pessoa jurídica. Então eu vou continuar com eu fazia tudo na pessoa física, que era o que fazia mais sentido. Agora com a reforma tributária eu vou intercalar ali as estratégias, deixando 3 imóveis na pessoa física e o restante na pessoa jurídica. Então, explica pro pessoal essa mudança que teve, que eu acho que é importante. Porque acima de 3 imóveis você já vira, sei lá, você paga tanto impostos quanto pagaria um hotel ou qualquer outra empresa, e aí você consegue fazer, inclusive, ter o estoque na pessoa jurídica, né? Que isso é importante. Vamos um passo de cada vez para todo mundo conseguir entender esse processo. Bom, vamos lá. Então, primeiro, o que a gente tem até o O que final... era antes? Vamos pensar assim. Antes do Lula, como é que estava? O que a gente tem até agora no final de 2026 era o cenário de que a pessoa física ela não era equiparada com a pessoa jurídica. Então, na minha principal estratégia de compra e venda, se eu vendesse 7, 8, 10 imóveis no ano como pessoa física, o que eu pagaria era o imposto de renda sobre o ganho de capital. E a gente tem uma alíquota ali desse imposto de renda para o ganho de capital de 15% para ganhos de até 5 milhões. Né? Então, é uma alíquota específica para a venda do imóvel, independente daquilo que você pague nas suas outras rendas. Então, de uma forma geral, era a alíquota que era aplicada ali para a maioria das pessoas, tinha um ganho de até 5 milhões por imóvel, 15% ali de tributação. Em cada imóvel. E aí, com a reforma tributária, eles começaram a equiparar determinadas pessoas físicas com pessoas jurídicas. Então, no caso de transações de venda de imóvel, se você vende mais de 3 imóveis no ano, que foram adquiridos há menos de 5 anos, é minha estratégia do leilão, eu quero comprar para vender dentro de 12 meses. O core business é esse, né? Eu passo a ser equiparada com a pessoa jurídica. Então, além de pagar o imposto de renda, que ele continua com a mesma alíquota, teria que pagar o IBS e CBS, né, que foi ali criado com a reforma tributária. Então, seria 15% mais IBS e CBS. Já a pessoa jurídica, aí depende da forma de tributação, da forma de constituição da empresa. Inclusive de cada estado, né? Que é uma loucura esse país, né? Mas, de uma forma geral, aqui seria... A menor alíquota seria uma empresa constituída para explorar a atividade imobiliária e tributada pelo lucro presumido. Atualmente, essa tributação é de 6,73. Só que depois da reforma, esses 6,73 envolve muita coisa que uma pessoa jurídica paga, né? Inclusive PIS e COFINS. Se a gente, depois da reforma, tirar esse PIS e COFINS, já que eles serão substituídos ali pelos novos tributos criados, esses 6,73 cai para 3,08, mais IBS e CBS. Então, o que a gente tinha de comparação era, até a reforma tributária, até agora, né, a pessoa física pagando 15% sobre o lucro, ou uma pessoa jurídica pagando 6,73 da venda. E aí, o valor total do imóvel. A pessoa jurídica o total do imóvel, a pessoa física o lucro. Então, na hora que a gente fazia isso, apesar da alíquota da pessoa física ser bem maior do que a da pessoa jurídica, a base de cálculo da pessoa física era bem menor, era o lucro. Então, compensava fazendo a pessoa física. Agora, a conta que a gente vai ter com a reforma tributária é que o IBS e CBS vai ser igual para pessoa física e pessoa jurídica. Então, a conta que a gente tem é 15% sobre o lucro ou 3,08, mais ou menos, ali sobre o valor da venda. E aí, a tendência é que a pessoa jurídica faça sentido para esses imóveis que extrapolem ali os 3 imóveis no ano. Agora, uma coisa que é importante de falar, né, que para quem está no mercado de leilão, é que às vezes uma simples estratégia na mudança de arrematação faz com que essa pessoa fique de fora das novas regras da reforma tributária. Então, tinha gente que girava lá 1 milhão, por exemplo, em imóveis de 100 mil reais, focando bastante em imóvel popular. Essa pessoa agora consegue pegar esse mesmo dinheiro, concentrar em mais imóveis sem perder a liquidez
para ainda assim, para não pagar, né, os novos tributos ali da reforma tributária. Então, ao invés de 10 imóveis de 100 mil, agora ela concentra ali em 3 imóveis de 333 mil e pouco. Ele só vai ter que subir a régua ali, ao invés de você trabalhar com casas mais populares, você vai trabalhar com a classe média. Sem que ele perca a liquidez. Isso não enquadra para todo mundo. Então, quem gira milhões de reais no ano, se concentrar em 3 imóveis, vai concentrar em imóveis muito caros, aí vai perder liquidez, não faz sentido, vai ter que adaptar ali a realidade, como eu estou fazendo agora, né, criando essa empresa. Mas para muita gente consegue fugir ali com uma simples estratégia, uma mudançazinha, consegue fugir dessa tributação a mais. Dentro dessa lógica, então, nós teremos, principalmente dos imóveis menores, basicamente o mercado para empresas e acabou o mercado para pessoa física, né? Na verdade, se a gente for pegar a realidade do brasileiro, quem que gira mais de 3 imóveis no ano, né? Já seria uma parcela bem pequena. Sim. A maioria das pessoas que começa no leilão, a realidade é que faz uma operação, precisa vender, recuperar o dinheiro e assim seguir. Então, dentro do todo, né, a gente acredita que uma pequena parcela será atingida, inclusive por uma questão ali financeira de quanto tem para empregar ali nessas arrematações. E dentro das pessoas que seriam atingidas, que conseguem mudar ali uma estratégia na operação para concentrar mais dinheiro, né, na realidade, se a gente for pegar o todo, pouca gente vai ser atingida por isso. Entendi. De fato. Eu sou atingida, por exemplo. Bom, né? É um sinal bom, né? Sim. Não é um sinal ruim, não. Mas precisa realmente mudar porque, enfim, e vai aumentar, né? Porque esse IVA a gente nunca sabe qual é o teto dele. Ele sabe que ele começou, mas alguns falam que vai chegar em 29, outros que 30, outros 31, não dá para saber até onde vai chegar, então é isso. É melhor se prevenir antes ali. Legal. E dentro dessa, agora pensando, se você fosse pegar a Priscila lá, quando estava estagiária, hoje você já tem todo esse know-how, imagina várias Priscilas que estão por aí, qual o principal conselho que você daria? O que você falaria? Olha isso aqui, porque uma coisa é a sua experiência, o que você viveu, outra coisa é como vai se comportar o mercado daqui em diante, né? Porque a reforma tributária vai ser um divisor de águas. Qual seria o futuro? Não, o principal conselho que eu posso dar e que eu teria dado, né, quando eu era lá estagiária, era de adquirir o máximo de conhecimento possível. Porque existem coisas que elas não dependem da gente. Então, a reforma tributária não depende de ninguém, né? Foi lá o governo e criou ali essa reforma tributária. Então, a gente precisa buscar o conhecimento para adaptar. Porque toda hora a gente vai passar por mudanças ali do governo que vão impactar a nossa vida de uma forma geral, seja no nosso trabalho, nos nossos investimentos ou na nossa vida pessoal, e não necessariamente a gente vai conseguir agir para impedir aquilo. Seria muito bom que a população se juntasse, por exemplo, para conseguir impedir, mas é utópico a gente falar sobre isso, né? Sim, sim. Então a realidade é que se a gente for ficar pensando sempre que alguma coisa pode atrapalhar, a gente trava. E eu vejo muita gente lá no Instagram falando, mas será que esse ano é um bom ano para entrar no mercado imobiliário? Porque é um ano de eleição. Assim como eu via lá na pandemia, mas será que agora é bom para entrar no mercado imobiliário? Porque a gente está na pandemia, é um cenário incerto. E eu escolhi sempre seguir, sempre buscar conhecimento, sempre me adaptar, e as coisas vão fluindo desde então. Então a pandemia, por exemplo, que era um cenário de muita incerteza, eu decidi ali arriscar tanto no mercado de assessoria e começar com as minhas próprias arrematações que aconteceram dentro da pandemia. Foi um período de valorização muito grande, né? Foi, mas era um período de uma incerteza muito grande que muita gente ficou travada. Sim, tipo, na dúvida, paro. E as pessoas parece que elas vão sempre nisso, né? Qualquer mínima coisa que aparece, não, vou travar. Esse ano que eu já escutei a Copa do Mundo, depois tem eleição, né? Não faz sentido fazer nada, tá tudo parado. Enquanto isso, um monte de gente vai se movimentando e vai seguindo ali a vida, seguindo o fluxo, né? Pensando no conhecimento que tem, na estratégia que está traçando. Então, o melhor que a pessoa pode fazer, independente da área que seja leilão ou qualquer outra coisa, é se especializar, adquirir o conhecimento e se adaptar, né? Ao que existir de mudança e que não depende diretamente da gente. Vamos pensar assim, você falou muito da característica, né? O interior, a capital e assim por diante. O que, para mim, até pensando como sociedade, me impacta muito é a questão demográfica, né? Nós estamos em um momento de mudança muito grande, onde você está falando assim, olha, famílias cada vez menores, ou o IBGE colocou, né? Nós temos mais solteiros do que casados pela primeira vez
desde sempre. Isso faz com que, sei lá, um apartamento aqui em Pinheiros com 4 quartos não faça muito sentido, né? Vai virar quase um coworking no sentido de... Como é que você vê essa situação e se você fosse colocar em caixinhas ali, o interior ou aqui? Aliás, uma pergunta um passo atrás. Quais os estados que você atua, só para a gente... E aí, meio que classifica, tal estado é mais assim, para a gente tentar entender e entender como que a gente... Qual é o imóvel para a pessoa, para a família de uma pessoa só, né? Como é que é isso? Eu atuo no âmbito da assessoria, né? Eu continuo prestando assessoria, tem uma empresa disso e a gente atua em âmbito nacional, né? Então, às vezes a gente arremata um imóvel no interior do Goiás, outras vezes a gente fala, hoje a gente está arrematando um imóvel em João Pessoa, então assim a gente consegue ampliar muito e aí cada um com a sua realidade. Esse é um ponto importante de entender o que faz mais sentido, né? Então eu, por exemplo, entre arrematar um imóvel de 4 quartos e um de 2 quartos de 70 metros, eu prefiro arrematar um de 2 quartos de 70 metros, que é o que vai fazer mais sentido ali na realidade das pessoas. Mas isso vai mudando também, né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, as construtoras, inclusive pelo custo que a gente tem de obra hoje em dia, focaram muito em imóveis dos estúdios. Tem estúdio em todo lugar, né? Virou mato. E assim, de um né? quarto, virou mato. E aí hoje em dia ninguém consegue vender isso. Então comprar um imóvel em leilão, um estúdio, para pensar em revenda em São Paulo, não é uma boa estratégia, porque está desproporcional a quantidade de oferta que a gente tem ali em relação à procura que a gente tem, né? Então precisa entender realmente a regionalidade. Por outro lado também, eles vendiam isso como um discurso de sua vida vai ficar mais fácil. Agora você é sozinho, você tem um apartamento de 1 quarto, bem pequenininho, lá dos seus 30, 40 metros, e sua vida vai ficar mais fácil. E aí as pessoas agora começam a enxergar que faz diferença você morar num imóvel de 40 para um de 60, já é um salto enorme. Sim. Né? Então, ninguém gosta de gaiola, né? Exatamente. Então as pessoas já começaram a migrar, né? Isso é sempre cíclico. Como a gente no mercado de leilão, pensando nessa estratégia de comprar e vender dentro do menor prazo possível, né? E o meu prazo realista é 12 meses para gerar essa operação, você pode, de uma forma muito clara, buscar as informações do que faz sentido naquele momento. E aí, dentro desse cenário de 12 meses, provavelmente não vai ter uma mudança radical ali no mercado que vai justificar que você tenha errado ali no ponto de comprar um imóvel completamente fora do padrão. Às vezes a gente erra na tese, mas não vai errar tanto do quanto deveria. Exatamente. Mas... Então, eu sempre recomendo que a pessoa busque informações locais, né? Naquele então, local... Lá, mas qual que é a sua tese? Conta para nós aqui. O que você... É 2 quartos, é 3 quartos, é quantos metros quadrados? Como é que é isso? Tenta, porque você deve ter um feeling já, anos no mercado, chega uma hora que você começa a entender o processo ali. Como é que é isso? De uma forma geral, eu gosto de arrematar imóveis de, no mínimo 2 quartos e ali numa média entre 2 e 3 quartos. Também não gosto de pegar imóveis muito grandes. E aí dentro de metragem, né, eu prefiro focar ali numa metragem média de 60 a 100 metros. Tá. Só que isso eu também vou buscar informações locais. Tá. Né? Então, toda vez que a gente vai arrematar no local, por exemplo, que eu nunca tive uma arrematação, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com corretores daquele local. Então, eu pego anúncios de imóveis naquela região que estão sendo realizados em portais de venda ou sites imobiliários, ligo para esses corretores, para uns 3, por exemplo, e tento pegar algumas informações, né? Você pode me falar qual é o imóvel que está sendo, qual o tipo de imóvel que está sendo mais comercializado, e aí depois eu vou bater essa informação ali com eles. Por outro lado, além dessa informação, eu também gosto de visualizar o que tem de benefício no mapa. Então, se eu estou arrematando um imóvel popular e de médio padrão, essa pessoa ela precisa de ter uma comodidade no dia a dia para facilitar a vida dela. O mercado, a farmácia, a escola... Exatamente. No popular, pode ser que aquele comprador ele não tenha carro. Então, qualquer benefício ali para ele no dia a dia pode ser a decisão dele comprar esse imóvel e não aquele. Então, transporte público perto para que ele consiga chegar mais fácil no trabalho dele, um mercado perto, uma escola perto, uma farmácia perto. Então, isso faz diferença. Se eu falo de um imóvel de altíssimo padrão, isso não faz diferença. Se a gente for pegar a realidade aqui, por exemplo, de Alphaville, que a gente está próximo em São Paulo, são condomínios muitas vezes isolados. E ninguém vai decidir por comprar uma casa de 20 milhões essa e não aquela, porque não passa transporte público, a pessoa não vai usar. Né? Então, a gente precisa entender as coisas de forma pontual. Então, no local novo, por exemplo, ao invés de eu tentar pegar uma informação, né,
geral, com base no Brasil, eu vou entender a particularidade daquele local. Conversando com pessoas daquele local. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, para imóvel dentro de condomínio, é tentar conversar com o porteiro ou com o síndico daquele condomínio. Tudo isso de forma remota, usando ali alguns mecanismos que a gente tem para descobrir, por exemplo, o telefone de um síndico. E aí eu entro em contato com ele, falo que estou interessado no leilão, tento buscar informações sobre outros imóveis à venda naquele mesmo condomínio, se tem procura, se pessoas visitam, né? E assim eu vou desenhando o cenário ali. Mas se eu for pegar um parâmetro geral, eu gosto mais de imóveis que tenham, no mínimo, 2 quartos e ali focando em 2, 3 quartos. Então, o seu possível comprador normalmente é uma família ou alguém que pretende ter família, é isso? Ou até, o que eu mais noto hoje em dia no mercado é que a pessoa solteira, ela está preferindo, às vezes, comprar um imóvel com uma metragem um pouco maior do que aquele imóvel novo, caixote, que tenha tudo dentro ali do condomínio, por exemplo. Então aquele conceito de estúdio que você vai ter a sauna, a piscina, a academia ali embaixo, aquilo furou, é isso? No que eu vejo no mercado em relação à liquidez, facilidade de vender, sim. Né? Inclusive, a gente tem algumas pesquisas que portais de venda, por exemplo, fazem, que eles vão entrevistar as pessoas exatamente nesse sentido. Hoje em dia, o que você prefere? Você prefere um imóvel mais antigo, por exemplo, com uma metragem maior, mas que no condomínio não tenha tanta comodidade? Tanto serviço ali? Ou você prefere um imóvel muito compacto, num condomínio com muita comodidade? Né? Cada vez mais a gente vê gente indo para esse lado. Prefiro um imóvel, às vezes, mais antigo, reformado, sem tanta comodidade, porque as pessoas perceberam também que elas não usam com tanta frequência assim, né? O salão de festas, o cinema. Então, dentro dessas pesquisas, o que a gente vê que é realmente um diferencial é a comparação do imóvel sem garagem com o imóvel com garagem, que isso é uma facilidade para o dia a dia. E dentro desses vários artifícios que criaram no condomínio, o que é mais valorizado por uma parcela significativa seria uma academia. Os outros pontos ali, as pessoas já entenderam que não necessariamente elas vão usar aquilo com tanta frequência a ponto de justificar comprar esse imóvel caixote versus aquele outro que tem uma metragem interna maior. Mas a academia de estúdio é horrível, né? Eles colocam aqueles 2 aparelhos que faz tudo e não faz nada. Exatamente. 3 esteiras, 2 pezinhos, e você fala, então, vou pagar minha academia, porque não dá, né? Não dá. E vamos pensar assim, uma coisa que para mim, a gente conversou aqui até com outros convidados, e queria ver, vamos imaginar que a Priscila fosse virar um fundo de investimento, tokenização de imóveis, você está a par disso? Isso funciona, não funciona? Essa coisa digital, até onde vai? Qual que é a linha que une os criptoativos, a tokenização, com o cidadão que quer comprar um imóvel e, sei lá, ter uma cama boa? A gente viu o pessoal falando muito no mercado imobiliário sobre tokenização de imóveis em 2022, 2023. Hoje em dia a gente não vê mais tanto isso, né? Então não consigo afirmar se vai ser uma tendência que de fato entre ali de vez no mercado, que as pessoas aceitem tanto isso, né? O que eu vejo no mercado imobiliário talvez seja uma coisa mais tradicional, da pessoa querendo ficar vinculada de uma forma tradicional ao imóvel. O fundo de investimento, ele pode fazer muito sentido para muita gente. Então, às vezes, a pessoa quer entrar ali numa operação de imóvel, só que ela não tem o capital necessário, ou ela não tem a margem de crédito para realizar aquela operação, porque, ao contrário do que muita gente pensa, né, financiamento é possível nos leilões também, mas ainda assim pode ser uma barreira para muita gente. Então, se cria um fundo, e o fundo faz a captação de patrimônio para depois alocar ali dentro de determinados imóveis para depois fazer a distribuição. Eu acho que isso pode fazer muito mais sentido para muita gente, para que consiga participar, assim como a gente tem, né, um paralelo lá de fundos imobiliários com uma outra estratégia. No mercado atual, a gente não vê ainda muito fundos focados em arrematar imóvel em leilão para vender e fazer essa distribuição, né? Mas acredito que isso seja um caminho mais natural. Porque aí fica mais simples, né? Se você faz, você tem lá 3%, 10%, 20%, não importa quanto, vendeu quanto, a margem é isso, vezes isso, tá aqui na sua, né? Fica mais fluido. E aí, mas isso afetaria aquela história dos 3 imóveis, né? Na pessoa física ele não poderia participar, porque provavelmente ele venderia mais de 3 imóveis, né?
aí seria uma escritura de uma empresa, né, para ver o que faz mais sentido. E de repente dá dividendos e... É isso. Então, legal. Bom, agora vamos imaginar uma outra situação. Hoje você conseguiu estruturar tudo isso aqui. O setor de imóveis brasileiro é bastante tradicional, como você falou. Você olhou para fora, né? Tipo, é muito comum muita gente falar em investir em imóveis nos Estados Unidos. Ou, de repente, aqui, né? Você compra no Uruguai e fica isento de imposto de renda por 10 anos. Você chegou a observar alguma coisa para fora? Ou o seu foco está 100% aqui? Como é que é isso? O meu foco até então está 100% aqui no Brasil, mas eu já começo agora a ver um pouco do mercado de leilão nos Estados Unidos. Não ainda com a perspectiva num cenário próximo ali de fato realizar um investimento, mas para já começar a entender como é que é a sistemática, né, do mercado de leilão especificamente lá, e depois eu penso em ver também o mercado tradicional ali, porque eu tenho pessoas conhecidas, né, que agora, por exemplo, estão realizando construção lá na Flórida para depois comercializar esse imóvel. E aí eu quero também acompanhar a operação que estão fazendo para entender os números, fazer aquele comparativo. Mas ainda é algo que eu olho mais de forma bem secundária. O foco realmente está aqui no Brasil. Está 100% aqui. Sim. Por que Curitiba? Me conta um pouquinho essa história, né? Largou São Paulo, foi para Curitiba, porque eu vi uma piadinha de um curitibano, que inclusive é aqui amigo nosso, que ele foi para Camboriú e ele percebeu que não estava em Curitiba quando ele entrou no elevador e um gurizinho falou assim: "Bom dia, tio." Como é que é isso? O pessoal tem essa imagem, né, de que o curitibano é mais frio, não se cumprimenta no elevador. Até então eu não tive essa sensação. Tô achando, pelo menos comigo ali, que as coisas estão fluindo bem. Mas a grande verdade é que eu tenho uma flexibilidade muito grande, né? Então eu consigo, de qualquer lugar que eu esteja, ainda que fosse fora do Brasil, arrematar um imóvel aqui, regularizar tudo, independente da minha presença física em determinada cidade. Então São Paulo foi bem importante no meu começo ali, né, da virada 100% para os leilões, porque é uma cidade que respira trabalho, as pessoas têm como sinônimo, né, de produtividade, de foco, de realização ali de trabalhos, de contratos. Então fez muito sentido. E aí um momento chegou a parar de fazer sentido, porque eu trabalhava em um determinado momento 100% de casa, e aí eu precisava fazer qualquer coisa, pegava um trânsito absurdo para chegar, e aquilo... Sempre, né? E aquilo foi, né, perdendo sentido. E os cenários mais viáveis que eu tinha, ou era voltar para o Rio de Janeiro, que era uma coisa que não fazia muito parte ali do que eu queria, né, em si para minha vida, ou Curitiba era um caminho secundário ali por as pessoas que eu conheço também na cidade, e a cidade consegue me dar uma qualidade de vida muito boa, né? Então eu tô lá agora, de uma forma tranquila no meu dia a dia, né? Sem tanto... O curitibano acha que Curitiba tem trânsito. Para quem Ele não conhece São Paulo, né? Para quem viveu no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, que é um negócio absurdo, eu acho lá muito tranquilo. Você consegue atravessar a cidade em 40 minutos. Então, para mim, aquilo lá tá uma maravilha. E eu tô gostando bastante. A adaptação tá sendo muito boa na cidade. Não tenho, né, essa questão até agora de alguém nem falar dessa comigo. parte mais fria que se tem. Então, é mito, não é verdade? Não sei se é mito, porque muita gente fala sobre isso, mas eu não tive essa sensação ainda. Entendi. E pensando nisso, hoje, o mercado imobiliário curitibano ou paulista, você atua com assessoria em vários lugares, mas o seu participar de leilões e vender, você está focado aonde? Para a gente entender, assim, de repente seguir a Priscila e falar, esse caminho da mina está funcionando melhor, como é que é isso? O meu foco principal ainda continua sendo São Paulo, até por uma questão um pouco lógica, né? Porque o leilão, como ele está vinculado a uma cobrança de dívida, quanto maior a população de determinado estado, maior o número de oportunidades que a gente tem ali naquele estado. Mas então, ligado à questão bancária ou judicial? Como é que é? Os dois. Né? Como os dois estão vinculados a uma cobrança de dívida, né? Quanto maior a população, mais gente devendo e mais leilão acontecendo. Então, até por morar aqui, né, morei em São Paulo por 6 anos,
eu comecei a ter um contato muito grande com o mercado imobiliário daqui, entendendo cada vez mais as regiões ali, o que fazia sentido. E aí continua sendo aqui, já que de lá de Curitiba, por exemplo, eu consigo tranquilamente arrematar um imóvel aqui, regularizar tudo e depois colocar o imóvel à venda, independente da minha presença física aqui na cidade. Mas agora, por estar em Curitiba, né, eu começo a olhar também e entender muito mais o mercado lá. Então, eu estou há poucos meses em Curitiba e já fiz, desde então, algumas operações lá de compra de imóvel e estou achando o mercado imobiliário lá bem interessante, mas com particularidades completamente diferentes aqui de São Paulo, por exemplo. Né? Então, agora também entendendo mais a fundo a região ali para ver o que faz mais sentido naquela determinada região ou na cidade como um todo. Entendi. Mas o foco continua São Paulo, então? Continua. Até pelo número de oportunidades que a gente tem. E aumentou, né, essa sensação que o mercado tem de falar número de endividados, percentual de inadimplência, isso aumentaram as oportunidades ou não? Você tem mais imóveis, mas em valores que não fazem sentido, porque de alguma forma você está dizendo assim, né, uns choram, outros vendem lenço e a vida que segue. É um bom momento, porque é o que você comentou, olha, em algum momento as pessoas falaram, não, agora eu não vou fazer isso por causa disso, não vou fazer isso por causa daquilo. E você foi seguindo o seu caminho. E isso te dá um histórico, te dá uma bagagem, o momento está melhor, está aparecendo oportunidades. Aliás, e também depois, se você quiser comentar, quantos imóveis hoje você negocia ano, mais ou menos? Sobre o número de oportunidades, a gente tem dados do mercado de leilão que comparam, por exemplo, 2019, lá quando a gente teve o começo da pandemia, até agora, e o número de imóveis ele vem numa crescente assim gigantesca. Sério? Exatamente pelo endividamento. Né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve isso em relação aos leilões de banco, né? Tá. Esse ano a gente teve um levantamento que a gente está batendo recorde histórico de pessoas que estão devendo condomínio. Que é algo que talvez seja o principal motivo para que um leilão judicial aconteça. A cobrança de dívida de condomínio. Tem muita gente perdendo imóvel por condomínio. Por condomínio, só que aí a gente vê reflexos diferentes. Quando as pessoas deixam de pagar um financiamento, que é o principal motivo para que um imóvel vá a leilão extrajudicial, um leilão de banco, a gente vê esse reflexo no aumento ali de número de imóveis de uma forma muito mais rápida. Porque a realidade é que se você fez um financiamento e você deixa de pagar, o banco ele consegue levar o seu imóvel a esse leilão extrajudicial em pouquíssimo tempo. Quanto tempo? 2, 3 meses, se ele quiser seguir rápido. todo o passo a passo da lei, ele consegue de forma bem rápida seguir nesse tempo. Ou seja, bem em curto. Três parcelas, virou inadimplente, depois de inadimplente, 3 meses pode ir a leilão. Se o banco seguir tudo rapidinho, né, e ele consegue seguir ali o que está estipulado na lei num prazo curto, em 2, 3 meses ele consegue levar aquele imóvel a leilão. Já nos leilões judiciais, a gente demora bem mais para ter esse reflexo no número de aumento de imóveis. Porque, por exemplo, a pessoa que deixou de pagar condomínio hoje, o condomínio vai entrar com processo judicial hoje. Só que um leilão judicial é uma das últimas etapas de um processo judicial. Nós estamos falando em anos quase. Em anos. Se a gente pegar um processo judicial rápido que chegue até a fase do leilão, a gente está falando ali de 1 ano e meio, 2 anos. Então, é completamente diferente. Isso eu falei de um processo judicial rápido, porque o processo judicial ele pode demorar 3, 4 anos para chegar numa fase de leilão. E esses números você tem de cabeça? O que vem de financiamento de imóveis ou de outras dívidas em percentuais ou em números aqui em São Paulo? A gente tem um parâmetro nacional, né? Não isoladamente em São Paulo, talvez eu erre um pouco os números, mas era algo como em 2019 a gente teve 9 mil imóveis levados a leilão por banco e ano passado a gente teve 250 mil imóveis levados a leilão de banco. 250. Isso não faz parte do levantamento dos leilões judiciais, né? Que foi uma amostra que quem fez esse levantamento para o mercado não pegou. Né? Então, o número de imóveis levados a leilão ao ano é bem maior do que isso. Então, hoje, por exemplo, que a gente tem essa pesquisa falando do recorde histórico de inadimplência de dívidas de condomínio, daqui a uns 2 anos... O recorde de hoje vai parecer fichinha. Exato. Então, é algo que é cíclico, né? E como o endividamento está muito alto,
né? Então, a gente tem a tendência de que o mercado ele continue crescendo. E aí, nisso, né, surgem baitas oportunidades de você comprar um imóvel com muito desconto. É claro que tem leilão que não faz sentido. A conta não fecha. Por exemplo, Tem leilão que, o leilão de banco, por exemplo, como ele está vinculado à segunda praça ao total da dívida, né, se a pessoa compra um imóvel financiado e deixa de pagar logo no começo desse financiamento, é maior a dívida do que o imóvel. o leilão está muito caro e aí não faz sentido arrematar. E aí a gente tem uma consequência nesse leilão que depois que ninguém arremata nos leilões ali obrigatórios, o banco ele fica livre para vender pelo preço e forma que quiser. E aí, pensando na atividade fim do banco, né, o banco ele tem interesse em liquidar esses imóveis, porque o banco ele ganha dinheiro emprestando o dinheiro para as pessoas e cobrando juros, né? Então, quanto mais patrimônio imobilizado ele tem, pior para a atividade fim, né, daquele banco. E, na verdade, aquele imóvel não pago, ele vai abater do imposto de renda dele e o que entrar depois é lucro, né? Exato. E aí surgem oportunidades pós-leilões obrigatórios que o banco tem interesse em liquidar e também são oportunidades que a gente consegue encontrar descontos muito significativos. E mesmo assim, vamos pensar aqui, a gente está falando em números recordes de problemas de dívidas outras, de financiamento, 200 mil imóveis, 200 mil imóveis é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Exato. É uma cidade de 1 milhão de habitantes. Se você for, né, pensar 4, 5 pessoas, proporcionalmente. é uma cidade de 1 milhão de habitantes que está no Brasil hoje parado porque alguém não pagou uma conta. Exatamente. E o comprador? Nós temos esse 1 milhão de famílias para comprar isso? E essa coragem, Priscila? De onde veio essa história toda? Nesse levantamento que fizeram, se a gente pegar do total de número de imóveis que foram a leilão, aqueles que foram arrematados, eu não vou lembrar exatamente a proporção aqui de cabeça, mas era algo entre 20% e 30%. Então, de fato, o mercado de leilão, né, ele vem crescendo em número de imóveis, mas o número de arrematações não vem acompanhando. E o motivo disso talvez seja os mitos que as pessoas acreditam dos leilões, né? Então, parece se reunir ali as pessoas e falar, vou arrematar o imóvel em leilão. Você vem uma enxurrada de pessimismo, tipo, não, é sempre horrível, né? Você não vai conseguir desocupar um imóvel, você vai ter uma série de problemas. Então as pessoas ainda acreditam muito nisso, né? A bem da verdade que se o mercado de leilão ele não fosse recheado desses mitos, quem que mais participaria do mercado? O consumidor final. A pessoa que quer comprar um imóvel de moradia. Porque ela pode comprar o imóvel de moradia dela pagando bem mais barato do que ela vai pagar no mercado tradicional. E o sonho do brasileiro é a casa própria. E então, um déficit habitacional absurdo que existe nesse país. E por que as pessoas não olham para o leilão para essa finalidade, né? Dentro desses levantamentos que fizeram, levantaram qual era a proporção de investidores versus o consumidor final, a pessoa que quer comprar um imóvel para moradia. E o investidor, ele domina o mercado. Vamos tentar fechar aqui com chave de ouro, conseguindo vários concorrentes aí. Vamos pensar o seguinte, tem uma família, quero comprar um imóvel, quero comprar com 40%, 50% de desconto. Qual o passo a passo que eu precisaria fazer? Porque no final de contas nem é seu concorrente, porque o seu core business é outro, né? Mas vamos pensar assim, como é que eu faço isso? Ele precisa ter crédito, porque ninguém vai ter. O investidor vai dispor ali de 500, 800 mil porque ele está no negócio ali. A pessoa não, ela vai financiar. Eu preciso financiar para entrar em um leilão. Ele pega primeiro o financiamento, porque o financiamento normalmente está ligado ao imóvel. Então, ele teria que ter um crédito para pensar no financiamento. Como é que seria esse... Me dá um passo a passo ali. Para a pessoa que quer comprar um imóvel para morar e ela precisa financiar, ela vai olhar exclusivamente para os leilões extrajudiciais, leilão de banco, que é onde tem a possibilidade de financiamento. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, é o banco que tem maior volume de imóveis em leilão, porque é o banco que mais empresta para financiamento e, consequentemente, tem um nível de inadimplência ali maior, né, em números. Então, a Caixa ela possibilita financiamento em leilão com somente 5% de entrada, que já é um benefício em comparação com o mercado tradicional. Então vamos pensar assim, eu vou comprar um imóvel, vale 500 mil. Eu vou colocar ali 5% de entrada, mas eu vou me classificar para participar daquele leilão ou eu simplesmente arremato e depois penso no financiamento? Não, você pré-aprova sua margem de crédito antes. Então, no caso da Caixa, você procura um correspondente bancário da Caixa, você envia toda a sua documentação,
para ele vai jogar no sistema da Caixa e vai falar, você tem X mil reais aprovado de margem de crédito. E aí, com base nisso, a pessoa procura um imóvel que caiba dentro dessa margem de crédito dela, participa do leilão normalmente. Sei que precisa observar se o edital ele permite financiamento, porque tem imóveis da Caixa que permitem financiamento e outros que não. Então, ela escolhe um que permita financiamento, participa normalmente do leilão e, ao vencer o leilão, ela informa que quer pagar de forma financiada. E aí, a margem já está pré-aprovada e aí ela segue com esse financiamento. E aí, no mercado tradicional, a gente tem os normais, né, 20% de entrada. No leilão da Caixa, a gente tem 5% de entrada. Então, possibilita que a pessoa compre um imóvel de 100 mil reais, que na verdade ele vale uns 180, 190 mil, tirando 5 mil de entrada do bolso. Então a pessoa que quer comprar um imóvel para moradia, faz muito sentido que ela olhe para isso. A pessoa que quer comprar um único imóvel, talvez não seja o melhor caminho, que ela pare para estudar como o leilão funciona e qual é a forma segura dela seguir todos os passos, já que ela quer um único imóvel de moradia. Então, para essa pessoa, pode fazer muito sentido contratar uma assessoria, que aí ela vai ter toda a segurança, porque a análise do leilão ela está muito além de olhar para o preço que o imóvel foi oferecido. Ela tem essa segurança e consegue comprar esse imóvel de uma forma muito mais barata. Já para o investidor, ou para quem quer fazer mais operações, faz muito sentido, né, que adquira lá um conhecimento para conseguir andar independente e aumentar, né, a rentabilidade que tem, porque vai deixar de ter um custo ali na operação. Que na verdade é o trabalho que você faz de assessoria, né? Exato. Então eu vou falar assim, Priscila, quero comprar uma casa, tenho essa renda, tenho isso daqui, e aí a partir de agora tenho esse valor pré-aprovado, preciso de 3 quartos, 4 quartos, sei lá, Determinada região. determinada região, determinado lugar, e aí você olha o que tem para conseguir fazer. Exato. Legal, porque aí é um monte de gente que precisa, mas ficou uma dúvida aqui para mim. A gente beneficia sempre aquele que não paga em dia, né? Ó, loucura. Eu vou financiar uma casa. Vamos imaginar que eu for normalmente na casa, eu preciso dar 20% de entrada. Eu estou pegando um imóvel de leilão, que tem uma série de coisas, eu consigo dar 5, 4 vezes menos. É. Brasil, né? Que loucura. Exatamente isso. Eu acabei de arrematar um imóvel em Curitiba, por exemplo, que o valor da arrematação foi por 555 mil com 5% de entrada. Tirei lá do bolso 27.750. Se não me falha a memória agora da porcentagem certinha. Você conseguiu a sua casa própria com 5% de Não entrada. é casa própria, é investimento. Tá, essa é investimento. Todos os imóveis que eu já arrematei em leilão têm a finalidade de comprar para vender. Entendi. Então, dentro da estratégia de investimento, a alavancagem financeira com o financiamento ela faz muito sentido. Mesmo com a Selic nesse... Sim, porque eu vou pagar muito poucos juros, né? Então, eu comprei esse imóvel e a perspectiva é que eu venda ele em 12 meses. Em 12 meses. O que eu paguei de juros nesse período? 12 meses de parcela com juros. Na hora que eu vender esse imóvel, esse financiamento em aberto ainda, ele vai ser quitado com o dinheiro do comprador. Sim. Então, não precisaria nem ter esse dinheiro em caixa, vai ser com o dinheiro do comprador. Sim. E aí, isso me permite que, ao invés de fazer uma operação, essa operação de 555 mil, se eu fosse colocar um valor total à vista ali, ela me custaria ali no total uns 600 mil, porque teria imposto, outros custos vinculados. Com esses 600 mil... E o seu mil, custo de oportunidade, porque se você colocar 500 mil, é 500 mil de uma Selic de 14 em cima de 500 mil, né? Exato. E com esse dinheiro, com a margem de crédito que eu tenho, a gente pode ter quantos financiamentos a nossa margem de crédito permitir, eu consigo fazer ali 5, 6 operações. Com esse mesmo dinheiro que eu colocaria à vista. E ao final, somando o lucro das operações, eu vou ter um valor superior a uma única arrematação à vista. Então, a alavancagem financeira ela faz muito sentido, né, para quem está entrando no mercado, ainda que tenha todo o capital ali para colocar em um único imóvel. Só para acabar com outro mito, que aí eu vou ouvir só a sua opinião, nem vou falar a minha, consórcio... Não. Tá, estamos de acordo. Consórcio, ele nem funciona para leilão, né? Se a gente for pegar as formas de pagamento do leilão, você nunca encontra... Porque consórcio não é alavancagem, Não, né? não é. Mas além disso, as pessoas... hoje em dia tá um boom do consórcio, né? Exato. Você abre o Instagram, é só gente querendo vender consórcio. Inclusive, só fala bem de consórcio quem vende consórcio, né? Por que será, né?
E aí as pessoas tentam falar de estratégia de consórcio com leilão, só que o leilão, primeiro que ele não aceita pagamento com consórcio. Então, se você quiser enquadrar um consórcio ali, você tem que dar aquele jeitinho que as pessoas tentam empurrar. Então, você arremata na tua pessoa física, depois usa a carta, usa o nome da mãe, aí começa a botar laranja ali no negócio, né? E pensando na estratégia de vender o imóvel de forma mais rápida, e até do aluguel, o consórcio ele é zero interessante. Então, se eu tenho, por exemplo, um financiamento, 12 meses vendi, o dinheiro do comprador quita o meu financiamento, eu paguei pouco de juros, já recupero o capital que eu investi e realizo o lucro. Se eu tenho um consórcio, aí vem aquele papo de consórcio, não tem juros. Na venda financiada, na hora que eu quito o saldo devedor com o dinheiro da venda, não tem juros sobre esse saldo em aberto, né? Então eu paguei muito pouco de juros. No consórcio que não tem juros, tem a taxa de administração. Do capital total. Se eu vender antecipado, não interessa. Eu paguei a taxa sobre o valor inteiro. Então, ele já fica muito caro. E a outra estratégia que tentam empurrar, não, faça um consórcio, porque aí você aluga o imóvel paga as parcelas. Essa estratégia para multiplicação de patrimônio, ela não faz sentido algum. Né? Sem não contar fecha, você põe no papel. Não fecha. O consórcio é caro, ou você vai contar com a sorte, você precisa ter um capital ali significativo para ser contemplado. Né? A conta do consórcio, definitivamente, quem bota ali no lápis, ela não fecha. Não, então estamos de acordo. Bom, a gente vai chegando ao fim. Priscila, deixe suas redes sociais, deixe seu contato, conta um pouquinho mais de você que de repente a gente não contou aqui, fica à vontade. Então, obrigada. Quem quiser me encontra principalmente no meu perfil do Instagram, que é Priscila Perini _. Lá, diariamente, há alguns anos, eu compartilho conhecimento sobre leilão, seja respondendo caixinha de perguntas, seja compartilhando pontos interessantes do leilão no feed. E eu tenho um curso, né, que é o curso Vivendo de Leilão. Ele existe há 6 anos, tenho 18 mil alunos que já passaram por ali. Então, eu sempre gosto de falar que o curso continua existindo porque os alunos tiveram sucesso, senão não existia mais. E aí, se você tiver interesse, você encontra informações lá da próxima turma, né, no meu perfil do Instagram. Tá certo. Bom, pessoal, a gente termina mais um episódio do Kairos Econômico, onde o grande objetivo é esse, de uma maneira profunda, clara e objetiva, a gente ganhar tempo com o conhecimento. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, foi um prazer participar.